X-Tudo Capoquinho, com Orlando Câmara. Orlando, qual que é o sabor da coluna de hoje, hein? Olá, Rafael. Olá, Arthur. Sabor de hoje é de descaso, pouco caso. Eu vou explicar para vocês. Há cerca de um mês atrás, começou no Veralves uma operação de troca de postes de fiação elétrica feito pela Amazonas Energia. Todo final de semana, praticamente desde então, o Veralves fica aos domingos ou sem energia elétrica, ou sem os serviços de lógica, de telefone fixo e de TV a cabo, por conta desse sucessivo serviço que nunca para. Mas o pior de tudo isso é que o serviço é tão mal feito que ficam fios pendurados pelas principais ruas do Veralves o tempo todo. É impressionante. Tem um perfil no Instagram que mostra, inclusive, vários acidentes que foram tidos com carro e moto por conta desses fios soltos. Motoqueiro que se enrolou no fio e caiu no meio da rua com trânsito em andamento, carro que passou por um fio solto e derrubou o poste, não o poste de concreto, mas aquele poste de iluminação que é feito de metal. Eu mesmo, caminhando por lá, tropecei, soltei um palavrão e vim atrás de um casal que disse: não, pode falar, porque nós também já tropeçamos, porque é incrível a quantidade de fio aqui nas ruas. E aí eu fiquei pensando o seguinte: o Veralves é um corredor comercial e um corredor cultural da cidade. Tem uma concentração muito expressiva de lojas, de mini shoppings e também de bares. É tido como o metro quadrado mais caro de moradia da cidade, mais caro que a Ponta Negra, inclusive. E ainda mais, é um bairro muito demandado, considerado nobre. Se no Veralves é assim, imagina como não tratam essa questão nos bairros periféricos. Deve ser um absurdo. Para continuar no Veralves com esse descaso, o Manauense é um conjunto habitacional que é colado no Veralves. Recentemente, a prefeitura passou e asfaltou grande parte das ruas do Veralves. Entretanto, há uma rua, que eu já falei até aqui, inclusive, na Band News, que fica no Manauense, que é uma rua que é muito demandada, porque é uma alternativa de saída a Maceió, que chama-se Diamante, que eu já quis rebatizar a rua de Caco de Vidro, de tanto buraco que a rua tem, e jamais foi feito, pelo menos nesse período que eu tenho observado, nenhum tipo de tapa-buraco naquela rua. Na verdade, quem o faz são os moradores, que fazem com pedra e cimento. Mas como eles não são especialistas nessa questão, a rua cada vez fica pior. E, veja bem, foram asfaltadas as ruas do entorno quase todas, mas essa ficou para lá. Ali no Parque 10 também é impressionante, no Parque 10 já na fronteira com o Parque das Laranjeiras. As ruas de um lado foram todas asfaltadas, mas sobrou a Diamantina, que dá acesso ao Juliana 3, que parece a lua, de tanta cratera e pouca rua. E aí eu fico pensando, o que move um serviço público, seja ele concedido ou de execução própria, a ser tão mal feito? O que faz com que a companhia de eletricidade ou a companhia de telefonia, de lógica, seja lá o que for, deixe os fios, a fiação aérea, em petição de miséria e ninguém faça nada? O que faz a prefeitura municipal asfaltar todas as ruas de um perímetro e deixar uma única no meio sem asfaltar em condições péssimas? Isso é descaso. É pouco caso. É desatenção com o serviço que tem que ser feito. Saindo desses bairros mais nobres, Parque 10 e Veralves, vindo para o centro, na minha rua caiu um galho de árvore há quase 2 semanas.
Só que era um galho de árvore tão centenário e tão grande que ele interrompeu. Ele fez um túnel na rua e ele interrompeu o fluxo de carro na rua. Deram um jeito, acho que os moradores deram um jeito, tiraram o galho, colocaram de lado. O galho é do tamanho de uma árvore, inclusive. E há 2 semanas, o galho está lá encostado, esperando a boa vontade de alguém. Eu já conversei com os moradores de perto da Monsenhor Coutinho e me disseram, já avisamos, já ligamos, já comunicamos. E há 2 semanas o galho encostado é quase que uma decoração já da rua. Isso sem falar, por exemplo, quando se desce a Eduardo Ribeiro, aí próximo, inclusive, da rádio, não tem uma tampa de caixa de passagem elétrica no chão. É impressionante, sem mencionar, por exemplo, os bicos de água que saem daqueles canteiros que não tem mais árvore. Infelizmente, parece que é uma cidade que se abandonou de alguma forma. Nós não temos amor pela coisa pública. Por isso que a coluna de hoje tem sabor de abandono, tem sabor de malversação, de malbaratação, de pouco caso. Eu vou lembrar aqui uma teoria que a gente já falou muitas vezes aqui na Band News Difusora, inclusive quando nós tínhamos o Pensa Manaus Segurança, que é a teoria das janelas quebradas, que é uma experiência que mostra que os lugares bem cuidados, eles são cada vez melhor cuidados pelas pessoas que passam por ele. E que os lugares, se você deixar, por exemplo, um saco de lixo no meio da rua ao meio-dia, como uma experiência, você vai ver que logo, logo, várias pessoas vão colocar sacos de lixo também naquele local logo depois. É só que a teoria foi elaborada a partir de um estudo com janelas quebradas de carros abandonados na rua. Então, assim, o que está faltando para as pessoas envolvidas, os órgãos públicos, os órgãos de serviço concedido, terem mais cuidado com o serviço público? Porque, no fim das contas, isso também é uma questão de respeito conosco, cidadãos, que pagamos os impostos, pagamos o serviço deles e que os elegemos muitas vezes. Então fica aqui o protesto contra esse pouco caso que a cidade sofre. É realmente uma coisa que me incomoda profundamente andar por algumas áreas e ver que são coisas pequenas que vão se acumulando. É como se faltasse uma gerência, uma gestão, uma governança, uma dona de casa para passar, não, fulano, lava aqui a rua que está cheirando a urina, tira isso daqui, tira esse toco do meio da rua. Infelizmente é isso. Eu não sei se o nosso ouvinte tem essa impressão, Arthur e Rafael, mas é a impressão que eu tenho. Bem, vou ficar por aqui e vou deixar como canção de hoje um soneto em mi bemol do Chopin. É muito popular, inclusive, embora seja erudita. Ficou popularizada com o filme Lagoa Azul, como uma canção de romantismo, a canção romântica dos 2 náufragos que depois viraram uma família e tiveram um filho. Vamos ouvir? Eu não sei vocês, mas eu adoro Chopin. Ele é um compositor erudito muito romântico e essa canção em especial é bem marcante. Para todos nós, uma boa semana de cuidados necessários e obrigatórios. Bom dia.